No vídeo de hoje nós vamos analisar a guerra entre a FN e Tadala Fila contra a KZD no mundo 134. Família Khazad-dûm versus Tadala Fila e Foste Noblado. Então, nesse vídeo aqui, eu gostaria de convidar você para dar aquele apoio, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, deu um trabalho bem grande fazer esse vídeo, somar tudo, fazer os gráficos, fazer o roteiro. Então, dá essa força, dá esse apoio moral, se tornando membro, doando pro canal, mandando seu salve, deixando seu like, se inscrevendo, que isso ajuda demais. E a gente vai falar primeiro, a gente vai falar de todos os aspectos aqui nesse vídeo. Mas a gente vai começar primeiro pelo aspecto da guerra. Quando a gente olha a família KZD no gráfico, quando a gente olha lá no jogo também, a gente vê que a KZD tem muita aldeia, tem um crescimento bem interessante, mas na guerra, para quem não sabe, nós temos um resultado surpreendente da FN, na minha opinião. A FN ela noblou 45 aldeias da KZD, enquanto a KZD noblou 33 aldeias da FN. Quando eu falo FN, eu estou falando junto da Tadalafila, né? As duas tribos são família. Então, nessa guerra total, a KZD leva uma desvantagem. E a gente vai analisar um pouco disso aí, mostrando quanto cada tribo noblou e tudo mais. Eu não acho, por exemplo, que a FN tenha conseguido vitórias significativas a ponto de você dizer que ela vai vencer a KZD com esses números, mas isso mostra algumas coisas. A gente tem uma relação entre o crescimento da KZD com alguns recrutamentos de outras tribos. Então a KZD conseguiu crescer muito em território, recrutando a TSN, né, recrutando alguns membros de outras tribos. E isso, quando você faz isso, você traz players, você traz desorganização, você traz muitas coisas para a sua tribo. Um dos motivos para a TSN ter aceitado ser recrutada pela KZD foi a desorganização que a tribo estava, por ter recrutado muitos espiões, por ter recrutado muitos novatos. Então a KZD assumiu essa bronca e é claro que você tem dificuldades para organizar a casa. A FN se mostrou uma tribo um pouco mais organizada e conseguiu se aproveitar nesse momento e trazer aquela vitória moral na guerra, onde você tem 12 noblagens a mais, isso com certeza motiva os seus jogadores, mas não é um aspecto decisivo da guerra. Isso não quer dizer que a FN colocou a KZD para chorar. Não. É um fator psicológico importante, mostra organização, mostra disposição. Então a FN e a Tadala estão de parabéns por isso, mas tem outros aspectos que são mais importantes nessa guerra, na minha opinião. Embora isso é surpreendente e provavelmente há um mês atrás ninguém esperava que a FN fosse levar a melhor na guerra com a KZD. Quando a KZD vai virar esse jogo? Não sabemos. Vai virar? Também não sabemos. Mas nós temos outros aspectos também para analisar. No aspecto guerra, a FN tem feito um papel melhor. Se a KZD tem problemas para resolver internamente, não está focada na guerra, tem dificuldades, o problema é deles. A FN tem que comemorar e tem que se dar o devido valor, porque realmente é um feito interessante. Uma tribo que está brigando com a tag mais forte do BR e consegue uma pequena vitória, mas que eu chamaria de uma pequena grande vitória. Você ter 45 noblagens contra 33. E aqui então a gente tem outro aspecto, o aspecto total de aldeias e o aspecto crescimento. Há um mês atrás, a KZD tinha 1.347 aldeias. Hoje, a KZD tem 4.242 aldeias. Ou seja, nesse período de 30 dias, a KZD trouxe mais 2.895 aldeias para o seu domínio, enquanto a FN com a Tadala somadas tinham 1.070 aldeias. Hoje, elas trouxeram mais 2.050 aldeias, somando 3.126 aldeias. Então a KZD tem basicamente 1.116 aldeias a mais do que a FN e Tadala. Basicamente, ela triplicou a vantagem. Antes eram 340 aldeias a mais, 270 aldeias a mais, hoje são mais de 1.000. Então, sim, a KZD ganhou muito mais território do que a família FN mais Tadala. E isso acaba tornando as coisas um pouco mais claras. Se você tem, por exemplo, 12 noblagens a mais na guerra,
você tem 839 noblagens a menos no território. Em compensação, você tem menos crescimento, porque você recrutou menos, então a FN e a Tadala recrutaram menos, tem menos problemas para resolver, talvez a tribo esteja mais redonda, esteja mais funcional, mas territorialmente a KZD, ela se organizando, ela consegue, é, não sei quanto tempo ela levaria para resolver os problemas. Verdade é que enquanto está resolvendo os problemas, a KZD perdeu 12 aldeias a mais do que deveria, digamos assim, para manter a guerra equilibrada. Então eu também não acho que é um saldo tão negativo, diante da complexidade de resolver os problemas dos recrutamentos que fizeram, da dificuldade que o jogo tem, né? Não estou dizendo que a KZD tem dificuldade para resolver, qualquer tribo tem dificuldade. É por isso que você precisa de uma staff, precisa de vários jogadores, precisa de investimento. Não é fácil liderar no Tribal Wars. E quando você faz um recrutamento de uma tribo, que era uma tribo muito grande, e que inclusive o argumento da TSN para aceitar ir para a KZD foi a desorganização que a TSN estava, então a KZD herdou essa desorganização. Eu acho totalmente plausível essas 12 aldeias perdidas, embora eu, assim, vendo de fora, acreditava que a KZD conseguia fazer as duas coisas, conseguia organizar a casa e conseguia bater na FN e Tadala, mas não foi o que aconteceu. Só que, na minha opinião, não é demérito da KZD, não é que a KZD não conseguiu. A KZD não conseguiu fazer o seu melhor, porque com certeza é uma fase do BR inicial, uma fase bem complexa, mas a FN e a Tadala estão de parabéns. Esse crescimento de 2.050 aldeias, ele é um crescimento bem interessante para 30 dias. Você tem uma família com 4.242 42 aldeias e você tem 3.126 aldeias. Dessas aldeias da KZD, nem todas estão miradas contra a FN e a Tadala, porque tem o front lá em cima, que provavelmente vai ter guerra com a Lost in Space, tem a Beck, tem outras posições. Então eu acredito que o posicionamento tático da FN e da Tadala propicia uma guerra de igual para igual. Enquanto a KZD organiza a casa, a FN e a Tadala correm atrás da expansão. Essa guerra tem tudo para ser uma guerra determinante do BR. Eu acho que o próximo mês vai definir qual é o futuro dessa guerra e pode ter surpresas. Tanto a KZD pode estourar e crescer muito mais, como a FN e Tadala podem diminuir essa distância. Querendo ou não, é surpreendente, na minha opinião, todo o desenvolvimento da FN e da Tadala. E também, para mim, na minha opinião, é muito surpreendente o fato da KZD conseguir manter o top 3, né? 1, 2 e 3 do BR nas tribos, sendo que tem outras tribos dificultando a sua vida. Tem lá em cima a Lost in Space vindo e tem aqui embaixo duas tribos organizadas batendo. A FN fez várias incursões, né, comprando algumas contas no front, fazendo algumas coisas assim para dificultar a vida da KZD. Eles já estão fazendo uma ilha no front. A KZD não tem investido tanto nessas coisas, tá investindo mais em limpar e resolver, né, as questões internas, em limpar o mar e tal, e organizar, né, os jogadores que vieram da TSN. São focos diferentes no momento, isso torna a FN e a Tadala mais prontas para a guerra, mas tornam a KZD a maior tribo do BR. E aí, quem vence essa guerra? Você acha que a FN com a Tadala vão impor uma vitória na KZD? Ou você acha que vai acabar em recrute, todo mundo indo para a mesma família? Ou você acha que a KZD vai vencer essa guerra e daqui a pouco não precisa recrutar ninguém? Deixa aí a sua opinião, fala também o que você achou desse vídeo. Tamo junto, valeu e fui!